Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, em Belém, em especial no TRT8, que é um tribunal que tem ajudado muito lá no projeto nacional do PJE, o qual eu coordeno, e tenho lá o auxílio diuturno do Dr. Sérgio, né, presidente do tribunal, que está lá conosco no Comitê Gestor Nacional, e a Joléia, que é diretora de secretaria aqui em Belém, e é do nosso Grupo Nacional de Negócios, que tem dado muitas boas ideias lá para melhoria da ferramenta. Bom, estou aqui com o desafio de conversar com os senhores sobre a Instrução Normativa 39 do TST, né, pensando aqui o que há de principal dela. A gente vai passar algumas questões mais rapidamente para tentar focar naquilo que é do dia a dia de vocês, no segundo grau. E desde já dizendo que vamos deixar à disposição do tribunal, da escola, o slide que a gente preparou, que pode ser que a gente não consiga abordar com a profundidade que fosse necessária todos os assuntos que foram pensados aqui. Então, vocês fiquem à vontade, se porventura precisar fazer algum questionamento, né, dentro da ordem que a gente está seguindo aqui, que seria bem produtivo, construtivo. A gente vai falar, então, do novo Código de Processo Civil, né, a Lei 3.105, que é de março de 2015. Né, o Código está em vigência há alguns meses, né, todo mundo estudando, né, refletindo, aplicando o Código, né, e muita gente fala que está preocupado, que está com dificuldade de estudar, de compreender muitas questões desse novo Código. E eu primeiro diria que não é caso de preocupação, gente. É caso, na verdade, de desespero, né? Porque são tantas inovações e sempre com potencial reflexo nos nossos processos trabalhistas. Mas, por outro lado, se por um lado dá esse desconforto do que é novo, por outro lado, a gente teria que pensar o seguinte: o código anterior, que era de 73, ele ficou em vigor por 43 anos, 42 anos e alguma coisa no Brasil. E, depois de décadas, nós não conseguimos pacificar a interpretação do CPC na Justiça do Trabalho, né? Então, não é com esses poucos meses que nós vamos conseguir assim, o feito heróico de resolver tudo, o que se precisa decidir, do que aplica, do que não aplica, como aplicar as regras do Código de Processo Civil. No primeiro grau, isso é mais evidente, porque o segundo grau, os tribunais têm uma tendência maior à uniformização de procedimento, né? Em geral, a gente percebe que a disciplina judiciária está muito mais presente no segundo grau, mas, no primeiro grau, em especial, sempre foi motivo de um desconforto enorme dos advogados chegarem numa audiência e não saberem qual é o procedimento que vai ser seguido. O juiz vai dar prazo para arrolar testemunha, vai fazer perícia antes da prova oral, uma série de questões que vocês conhecem bem, né? Então, nesse sentido, essas décadas não nos foram suficientes para pacificar a interpretação do processo civil e não será agora. Nós tivemos o prazo de 1 ano, né, para ficar como o bonequinho aí dessa figura, ficar pensando, né, como seria o CPC, o que o legislador quis dizer e o que aplica e o que não aplica no processo do trabalho. Então, várias dúvidas surgiram e a gente começa aqui a nossa intervenção com alguns questionamentos, com algumas provocações. A primeira delas, né, o CPC, afinal, revogou algum dispositivo da CLT, né, como está aí no nosso balãozinho, né? Não é com certeza, não, fala sério, né, porque realmente o que ocorreu é que, no ano passado, quando
do advento do CPC, muita gente, com um certo radicalismo, chegou a defender a ideia que o capítulo da CLT estaria revogado pelo Código de Processo Civil, o capítulo que trata do processo. Quando, na verdade, o próprio CPC, isso está lá no artigo 1046, o artigo 1046, ele preserva os procedimentos especiais, que é o caso do nosso procedimento trabalhista, né? Então, sem dúvida nenhuma, a CLT, no capítulo de processo, está em pleno vigor. Tanto que nós estamos aqui para falar da Instrução Normativa 39, nós sabemos que a instrução foi e é objeto de questionamentos, de críticas. Agora, não se pode deixar de assentar nesse início da nossa intervenção que um dos grandes feitos da Instrução Normativa 39 foi dar um novo fôlego ao processo do trabalho, ao reafirmar que a CLT tem disciplina própria de processo, nós temos regras específicas, princípios específicos, e, por isso, a análise da aplicação do CPC, ela parte da lógica trabalhista, da lógica do procedimento da Justiça do Trabalho, né? Então, houve praticamente um renascimento, um rejuvenescimento do processo do trabalho a partir do novo Código de Processo Civil, né? E tanto não houve revogação da CLT que o próprio CPC reconhece, né, a existência de normas processuais trabalhistas válidas. Mas o CPC trata a aplicação do CPC ao processo do trabalho de uma forma ligeiramente distinta da que foi tratada na CLT. O CPC faz menção lá no artigo 15, que consta aí da tela para os senhores, que, na ausência de normas que regulam os nossos processos trabalhistas, no caso, as disposições do Código serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Já para a CLT, a aplicação das regras do processo comum se dá de forma subsidiária, não fala em supletiva, e ainda assim, desde que haja omissão da CLT e haja compatibilidade da regra do processo comum que eu queira trazer para dentro do processo do trabalho. Então, o que fica a dúvida é que esse subsidiário, aplicação subsidiária, poderia trazer de novo ao processo do trabalho. Sem dúvida que o legislador não usa expressões inúteis. Ele não quis aqui usar subsidiário como mesmo sinônimo de supletivo, porque, se assim fosse, seria uma ilógica redundância, né? Embora a gente não tenha aplicado à risca essa ideia de subsidiário, se a gente for pegar na teoria geral do direito, ou mesmo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que a aplicação subsidiária é pensar que aquela lei, aquela norma, no nosso caso, o próprio processo do trabalho, não tem regulamentação nenhuma sobre aquela matéria. Então, eu vou lá e busco no processo comum, né? Protesto judicial para interrupção de prazo prescricional. A nossa legislação não fala nada. Então, a Justiça do Trabalho, os advogados vão lá no processo civil, no Código Civil, e trazem esse instrumento para cá. Mas, quando trazem, naturalmente, essa aplicação, essa importação, ela será sujeita ao que a gente chamaria de uma customização da norma, né? Ou seja, uma adaptação da norma aos nossos princípios, à nossa sistemática. O protesto aqui que eu disse é exemplo disso, né? A lógica do protesto cível é que o requerido tenha ciência do protesto para que aquilo sirva de interrupção de prescrição, porque ele tem a ciência inequívoca de que o suposto credor, que o requerente um dia vai buscar aquela tutela na justiça, e vem o TST e diz que não é assim, que no processo do trabalho o protesto judicial é aplicável, mas não se exige a intimação do requerido, porque a lógica do processo do trabalho é que a citação, a determinação de ciência
de qualquer réu não é ato do magistrado, é ato de ofício da secretaria, e, por isso, nessa lógica trabalhista, eu não poderia condicionar os efeitos interruptivos do protesto à ciência inequívoca do requerido acerca do comportamento do credor. Então, é nessa perspectiva que isso seria uma aplicação subsidiária, eu importar algo que eu não tenho. Já na aplicação supletiva, eu vou preencher alguns vazios dentro da norma que eu já tenho. Eu tenho um determinado instituto, mas ele não foi regulamentado por completo na Justiça do Trabalho. A gente já vinha fazendo essa operação interpretativa em muitos casos, né, de preencher lacunas pontuais com as regras do processo comum. Mas essa não é a lógica da expressão subsidiária, né? Então, o exemplo que a gente poderia dar aqui, né, que seria um exemplo de impacto, de uma mudança da nossa jurisprudência a partir dessa visão do CPC, de aplicação subsidiária e supletiva. Eu citaria uma questão aqui que é muito cara para a Justiça do Trabalho, né, que muitos juízes aplicam esse entendimento, alguns tribunais, mas chega lá no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento é outro, que é a questão de liberação de valores numa execução provisória. Tem tribunal que manda liberar imediatamente o depósito recursal para o reclamante, enquanto o recurso está tramitando no tribunal, embora a execução provisória, a rigor, deva se processar na primeira instância. Vem o TST, que, do ponto de vista da lógica processual trabalhista, não está errado, está corretíssimo, né, de fazer uma leitura do nosso sistema. Vem o TST e diz, não cabe liberação de valores em execução provisória. Por que não cabe? Porque a nossa execução provisória vai até onde, gente? Até a penhora. Então, se vai até a penhora, isso quer dizer que eu não posso praticar atos expropriatórios e, pior ainda, segundo essa jurisprudência do TST, eu não posso praticar atos de transferência do patrimônio do devedor ao credor numa execução provisória. Mas vem lá o Código de Processo Civil, onde eu não tenho a hipossuficiência, não tenho necessariamente a questão do crédito alimentar, vem lá o CPC e fala que pode liberar dinheiro na execução provisória, desde que preste caução. Ah, mas o credor é hipossuficiente, então vem lá as regras de exceção, que eu posso liberar valores no cível, numa execução provisória, se for um crédito de natureza alimentar, até 60 salários mínimos, e para qualquer tipo de crédito, se pender a agravo de instrumento a ser julgado em tribunal superior, se pender a agravo, né? Então, muitos juízes interpretam que essa regra é plenamente compatível com o processo do trabalho. E a SDI veio dizendo que não é, né? Veio dizendo que, na nossa lógica trabalhista, eu não posso transferir valores numa execução meramente provisória. Esse assunto ele é extremamente relevante e é uma das questões que, quando a gente lê a introdução da Instrução Normativa 39, os considerandos, lá fala claramente que o Tribunal Superior do Trabalho resolveu não decidir essa questão da liberação de valores em execução provisória, justamente porque já há um incidente de recurso repetitivo pendente de julgamento no tribunal. Vai ter, até nos próximos dias, uma audiência pública discutindo os fundamentos jurídicos que envolvem essa matéria. Então, a gente projetaria que é um assunto que, muito possivelmente, o TST poderá, usando o artigo 15 do CPC, dar uma nova visão para a questão. Dizer, olha, realmente, a CLT não permitiu a liberação de valores, mas fala até a penhora. O que acontece depois da penhora numa execução provisória, a gente pode aplicar o Código de Processo Civil de forma supletiva, né? Então, isso, e é, inclusive, o que a gente projeta que pode acontecer, né? A gente faz esse exercício de adivinhação pensando que
Na Semana Nacional de Execução, na verdade, foi uma mera coincidência, mas uma coincidência boa. Na semana passada, no último dia da Semana Nacional de Execução, foi publicado a nova redação da súmula 417 do TST, onde o TST, inspirado pelo CPC, diz que, na execução provisória, também deve ser observada a gradação legal de bens, a ordem de preferência de bens. Então, a partir dessa mudança, mesmo que o executado venha lá oferecendo outros bens que não sejam dinheiro, o juiz pode recusar a nomeação e determinar a penhora de valores. Isso é a lógica da nova redação da súmula 417. No processo de execução, o artigo 889 da CLT também fala que eu aplico a CLT, se não tiver regra, aplico a lei de execução fiscal, e mesmo assim, se persistir a omissão, eu vou para as regras de processo comum. E aí fica a dúvida, afinal, o que aplica e o que não aplica do Código de Processo Civil na Justiça do Trabalho, né? Naturalmente, 3 premissas a gente teria que fixar com vocês aqui sobre essa Instrução Normativa 39. Primeiro, a sua finalidade. A instrução, sem dúvida, ela visou a segurança jurídica, que haja uma previsibilidade na aplicação do novo Código de Processo Civil, né? Muitos podem criticar, né, entender que está engessando o magistrado, constrangendo o intérprete, o julgador, mas, na realidade, o novo Código de Processo Civil ele aprofunda a questão da disciplina judiciária, né, facilitando, inclusive, nós extrairmos os máximos efeitos da Lei 13.015, né, que é a lei que trata dos recursos recurso de revista, em especial repetitivos, no âmbito da Justiça do Trabalho. E o que o Tribunal Superior do Trabalho quis, nos primeiros dias, foi na véspera, praticamente, da vigência do novo Código de Processo Civil, foi dar uma sinalização. Olha, para esses assuntos aqui que são mais polêmicos, o que chegar no tribunal, as partes, os juízes, os tribunais já sabem de antemão que a interpretação do tribunal é essa. Claro que muitos vão criticar de forma legítima, por entender que a jurisprudência deve ser construída paulatinamente, de baixo para cima, né, que uma interpretação não pode ser imposta pela Corte Superior, né, que o ideal é que a interpretação fosse cristalizando aos poucos, né. Só que o que se percebeu, em especial com alguns institutos do novo Código de Processo Civil, é de que realmente a gente ia ter problema, né? Tem situações de súmula de tribunal, orientação jurisprudencial em matéria processual, que o juiz está cansado de saber que há aquele entendimento e ele prefere invocar o entendimento pessoal, né? A gente tem que respeitar a independência do magistrado, mas é preciso refletir também sobre o papel da justiça, sobre o papel do magistrado. Em matéria, quando eu falo em direito do trabalho, em direito material, né, seria razoável pensar que o juiz tivesse uma liberdade maior de aplicar o seu entendimento, né, porque é naquele momento em que ele está expressando justiça. Mas, em questão processual, isso eu posso gerar diversos problemas. Eu torno o processo caro, eu crio uma situação que cria uma verdadeira bomba relógio dentro do processo, que vai estourar uma nulidade e lá na frente ter que começar tudo de novo, e parece que a disciplina judiciária seria mais adequada. Agora, é claro, fazendo um parênteses, essa disciplina judiciária não é fácil de ser alcançada, justamente pelo fato de que nós temos várias instâncias do Poder Judiciário, né? E essa construção jurisprudencial, mesmo quando está super consolidada no âmbito trabalhista, pode vir lá
uma decisão do Supremo que desestabiliza a nossa jurisprudência, né? Foi assim com a prescrição do FGTS no ano de 2014, né? Invertendo as decisões da Justiça do Trabalho quanto à prescrição trintenária. Foi assim no caso do PDV por negociação coletiva, que eu reputo particularmente a principal decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista após a Constituição de 88. O Supremo, ao dizer que pode ter negociação coletiva, dando quitação geral do contrato de trabalho para quem aderir ao PDV em troca receber uma indenização, os fundamentos da decisão servem para validar quase que todas as normas coletivas no Brasil. Justamente porque o ministro Roberto Barroso, que foi o relator do processo, nesse tema 152, ele afirmou que a negociação coletiva é um instrumento da democracia e, por isso, a Justiça tem que respeitar a vontade manifestada pelos atores sociais, salvo naqueles casos extraordinários de normas que realmente sejam de indisponibilidade absoluta. E o ministro cita registro da CTPS, conceito jurídico da relação de emprego, normas de saúde e segurança. Nós temos uma controvérsia pendente. Controvérsia é um mecanismo nos recursos extraordinários em que o Tribunal Superior do Trabalho manda um determinado tema que entende que há uma questão relevante do ponto de vista constitucional para o Supremo dirimir, mas ela fica lá com alguns processos, obviamente a ela vinculadas. Essa controvérsia fica até que o Supremo examine a repercussão geral. Quando ele examina a repercussão geral, seja reconhecendo ou negando, vira um tema da tabela de repercussão geral no Supremo. Então, existe uma controvérsia hoje, que é a 50.009, em que o TST encaminhou para o Supremo com a seguinte indagação: qual o limite da negociação coletiva no Brasil? O primeiro desses 10 processos que foram nessa controvérsia foi um processo que foi muito divulgado há 2 semanas atrás, uma decisão monocrática do ministro Teori Zavascki, em que ele validou uma transação feita por negociação coletiva, por meio da qual o sindicato abria mão das horas in itinere em troca de vale alimentação e custeio de um plano de saúde para os empregados. Então, essa decisão, naturalmente, ela é sujeita a agravo no Supremo, porque o ministro Teori usou o tema 152 para resolver, que é o do PDV, para resolver a questão da validade da norma coletiva, né? E aí haveria uma dúvida se realmente os fundamentos fixados lá no tema 152, cuja tese jurídica prevalecente, se a gente ler, vai verificar que é só sobre PDV, a discussão é se aplicaria ou não. Querendo ou não, isso é uma sinalização, que o Supremo, no mínimo, está aberto a rediscutir o papel da Justiça do Trabalho no exame de legalidade de normas coletivas, né? Porque, de fato, se, por um lado, existem sindicatos fracos que podem negociar mal condições de trabalho, por outro lado, a gente percebe que as relações coletivas estão muito engessadas, né, com a nossa postura muito restritiva à autonomia coletiva privada. Então, a gente dá aqui como um exemplo que todo mundo fala em disciplina judiciária, então vamos anular tudo quanto é cláusula de negociação coletiva que fala de que transaciona hora in itinere, porque hora in itinere é um direito indisponível do trabalhador porque está na CLT. Então, vem lá uma decisão do Supremo e fala, não, isso não é indisponível, né? Então, a gente sempre vai conviver com essa dificuldade de aplicar a disciplina judiciária, mas tendo o risco de ter uma decisão do Supremo, uma mudança da jurisprudência do TST, que acabe trazendo um elemento novo.
né? Então, o que a Instrução Normativa 39 pretendeu foi justamente uma previsibilidade na aplicação do CPC. Mas aí questiona-se se seria um ato normativo e, com isso, seria inconstitucional, porque o TST estaria invadindo a competência legislativa do Congresso Nacional. A gente cita aí na tela para os senhores a ADIM, que é a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ingressou no Supremo para impugnar a Instrução Normativa 39, no caso, a ADIM 5516. Basicamente, o que a ANAMATRA alega é que a Instrução Normativa 39 é ilegal porque está criando normas a serem seguidas pelos juízes do trabalho. A ANAMATRA, ao que eu tive notícia, desistiu dessa ADIM no início do mês de setembro. Naturalmente, essa desistência não será aceita pelo Supremo Tribunal Federal, porque é da tradição da jurisprudência do Supremo dizer que, depois de impugnado o ato normativo, no controle concentrado de constitucionalidade, o STF vai até o fim do exame da norma. Mas a questão é que a ANAMATRA aparentemente se dá por satisfeita em razão da resposta do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho a uma consulta formulada pela ANAMATRA. A gente tem um número aqui, vou deixar meus contatos depois, quem precisar de algum material, porventura referido, algum tema aqui, a gente pode encaminhar sem problema, diretamente para os ouvintes aqui, para os assistentes. Mas, na consulta respondida pelo ministro Renato de Lacerda Paiva, a pergunta era, primeiro, a instrução normativa é vinculante? Segundo, se o juiz, se o tribunal descumprir a instrução normativa, cabe reclamação correcional contra o juiz aqui na Corregedoria Regional, contra o Tribunal Regional lá na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho? O ministro Renato respondeu não às duas perguntas. Respondeu que não é vinculante, que a instrução normativa tem um caráter meramente orientativo. Ele projeta uma interpretação inicial do Tribunal Superior do Trabalho e faz, inclusive, um apelo que os juízes, os desembargadores, apliquem os termos da Instrução Normativa 39, mas compreende e reconhece que não é lei, que o TST não teria esse poder. E, por isso, ela é meramente orientativa. E, em consequência, não cabe reclamação correcional, né? Então, claro que isso pacifica a questão, por um lado, né, de retirar essa dúvida de legalidade da instrução normativa, mas, naturalmente, isso vai estimular o seu descumprimento. Sem dúvida, dos juízes, dos tribunais, terem a certeza daquela percepção de que é uma mera orientação mesmo do Tribunal Superior do Trabalho. Então, entrando aqui na instrução normativa, a gente passaria rapidamente itens que não se aplicam ao processo do trabalho, que estão expressos lá na resolução, né? Então, a modificação da competência pelo foro de eleição, não cabe foro de eleição na Justiça do Trabalho. Negócio processual, segundo o TST, não cabe, as partes transacionarem um determinado procedimento. Contagem de prazos em dias úteis, aqui até eu abro um parêntese, eu estou em várias missões lá no PJE, no TST, no CSJT, mas a principal delas, e que consome o maior tempo da gente, é a Coordenação Nacional do Processo Judicial Eletrônico. Então, poderia citar aqui, o que é essa insegurança jurídica que a gente está falando, que a instrução normativa veio tentar evitar, né? Eu recebi uma ligação, um pouco antes do CPC começar a vigorar, de um colega de um determinado tribunal, não é daqui, não se assustem, mas perguntando se a gente ia colocar uma chavinha de contagem de prazo no PJE. Eu falei para o colega, o senhor podia ser mais específico, não entendi qual que é a pergunta. Ele, não, é porque eu tenho certeza que todo mundo vai entender
que não cabe a contagem de prazos em dias úteis no processo do trabalho. Eu falei, olha, de tudo quanto é evento, que eu tenho lido, que eu tenho conversado aqui no TST, a tendência realmente é essa. Ele, mas o meu entendimento é diferente. O meu entendimento é que cabe a contagem dos prazos em dias úteis, e por isso eu acho que vocês são obrigados a botar uma chavinha aí no PJE, porque na minha vara vai contar só dias úteis, né? Então, imagina, gente, para o jurisdicionado, o transtorno do advogado, na hora que entrar no processo, ele ter que lembrar se nesse processo o juiz mudou a chave de contagem de prazos, né? Até sugeri para o colega, falei, realmente não sei, realmente se tiver um pedido dos magistrados, acho que tem que atender, que o PJE ele não pode engessar, ele não pode obrigar o tribunal ou o juiz a adotar um determinado entendimento porque o sistema é assim, mas, até lá, se o senhor quiser, vai ter que pedir os servidores para contar manualmente os prazos. Eu acho que o pessoal não vai gostar de trabalhar com você, não. Imagina, tudo quanto é processo, fazer a contagem manual. Mas é um exemplo de que um mínimo de segurança, de previsibilidade desses tópicos é o ideal. A gente provocou, inclusive, já adiantando, a Coordenação Nacional do PJE provocou o CSJT, isso deve ser resolvido nos próximos dias, para que haja uma definição acerca do recesso na Justiça do Trabalho, né? Talvez até na sessão de amanhã essa questão seja resolvida. Alguns tribunais já editaram atos internos, né, dizendo que vão cumprir o CPC, de não contar prazo nem realização de audiências, de sessões, do dia 7 a 20 de janeiro. Mas a nossa percepção é que o ideal é que tenham uma diretriz partindo do próprio CSJT, unificando, né? E parece que haveria até uma tendência nesse sentido, porque é uma reclamação da OAB, né, dos advogados terem ali um mínimo de tempo sem contagem de prazo para que possam descansar um pouco. O TST fala também, já teve uma deliberação do CNJ, mas aí fica aquela discussão se aquela decisão se aplica ou não no âmbito da Justiça do Trabalho. Mas a tendência firmemente é essa mesmo. O TST fala que não se aplica a audiência de conciliação prévia lá do CPC, porque nossa audiência é una, né? Prazo para contestação, que é em audiência, não aplica também o CPC. Adiamento da audiência por atraso superior a 30 minutos, porque tem regra específica na CLT. Distribuição do ônus da prova por convenção das partes. Isso aqui vai ser uma questão que vai ter polêmica. O TST entende que, por convenção das partes, não pode, porque fragilizaria o trabalhador, mas que pode ter de distribuição, inversão do ônus da prova, mediante decisão fundamentada do juiz, né, ou seja, por iniciativa do juiz, para atender à aptidão do caso concreto, né, naquela situação em que o ônus da prova é deveras excessivo para uma das partes. Mas, para isso, o juiz deve seguir a regra do CPC. Dar uma decisão fundamentada, geralmente vai ser em audiência, fixando de quem é o ônus da prova e explicitando por qual motivo, né? O Código está muito forte na questão do dever de cooperação, juízo cooperativo, né? O juiz tem que dialogar, tem que cooperar com as partes, né? Então, é impensável, até falando de contraditório, o que a gente ouve em alguns lugares, né? Do juiz que adota em audiência, quem está no segundo grau não foi secretário de audiência, não tem muita vivência sobre isso, porque isso não aparece nas atas de audiência, mas está aquele processo chato, enrolado, a pauta está atrasada no dia, o juiz está doido para dar uma acelerada, né?
Então, eu mesmo já fiz muito isso, né, de vamos fazer audiência, já pergunta, tem testemunha para ouvir? Ah, tem 3, qual que é o ponto de prova? Eu, particularmente, eu converso com o advogado, isso porque a gente faz uma leitura muito minuciosa do processo antes da audiência, para dizer, olha, já existe essa prova, assim no processo. Mesmo assim, o senhor acha necessária a prova? Mas o juiz está ponderando, está conversando, está cooperando com o advogado. Se o advogado disser, olha, eu insisto na prova, perfeito. Agora, o que não dá são aquelas situações em que o juiz solta aquela pergunta solta, que o advogado quer morrer, né? Doutor, o senhor tem certeza que o senhor quer ouvir a testemunha? Né? O advogado fica assim, por que o juiz está perguntando isso? Né? Será que o ônus não é meu? Né? Então, tem situações em que o advogado desiste de ouvir a testemunha por causa dessa pergunta do juiz e depois vem lá na decisão dizendo que o ônus da prova era dele, e que ele está perdendo porque não fez a prova. Né? Então, o juiz também tem que ter a cooperação, tem que ter transparência, tem que ter lealdade com as partes. O CPC reforça isso. Outro ponto seria a prescrição intercorrente, que não se aplica ao processo do trabalho, segundo reitera a instrução normativa, e que está lá também na súmula 114. Aqui, eu quero abrir um parêntese que me parece necessário aqui com vocês. Eu estou dizendo aqui, replicando o que o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho disse, que a instrução normativa não é obrigatória para os juízes, não tem punição. Então, eu vou aplicar o meu entendimento pessoal e, do ponto de vista correcional, não vai acontecer nada. Agora, imagine o seguinte, eu estou num processo de execução. Caso típico, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Né? Sem dúvida, é o ponto que tem mais resistência entre os juízes e os tribunais. Eu participei de vários eventos ao longo de 2015, muitos tirando enunciados, súmulas de jornadas, de congressos, dizendo que o IDPJ, e eu sempre pensei assim também, que o IDPJ é incompatível com o processo do trabalho. Porque no processo do trabalho eu não preciso provar fraude nenhuma e, por isso, não teria nada que ficar dando direito de defesa para o sócio. A lógica nossa não é essa. Mas o tribunal disse de forma contrária. E o TST, a meu ver, ele achou uma fórmula muito inteligente, muito engenhosa, para ganhar adesão ao IDPJ, que foi dizer o que não está no Código. Que o IDPJ é obrigatório, na fase de execução, o juiz do trabalho pode abrir o incidente, porque nós podemos promover a execução de ofício, ao contrário lá do cível, e que o IDPJ se dá sem prejuízo de medidas cautelares, que essa foi a senha para ganhar a adesão de muitos resistentes. Para dizer, não, se eu faço aqui o arresto, a indisponibilidade de bens, há uma segurança para o credor, então eu vou seguir a instrução normativa, vou agir com segurança, sem correr risco de nulidade no meu processo. Agora, claro, vai ter o juiz, o tribunal, que vai dizer, não, a instrução normativa não impõe e eu vou fazer valer aqui a minha interpretação, não cabe o incidente de desconsideração. Então, se eu faço isso na execução, o advogado do executado ele vai ter um grande trabalho para subir o recurso de revista. Porque vocês sabem que o recurso de revista em matéria de execução só se presta para discutir teses de índole constitucional. E a IDPJ é uma matéria infraconstitucional. Agora, eu vou dar um exemplo aqui da prescrição intercorrente, mas para servir de alerta. Para fazer valer a instrução normativa naqueles pontos estratégicos, digamos assim, em que a compreensão do tribunal é de que precisa realmente aplicar o CPC
como corolário do devido processo legal, do direito de defesa, do direito de propriedade, né, é muito possível que, se o advogado for laborioso na hora de fazer o agravo de petição e depois o recurso de revista, ele vai conseguir chegar a essa revista no TST, inclusive quanto à IDPJ. O exemplo que a gente dá é da prescrição intercorrente. Tema super polêmico. Na última semana do TST que teve, foi 2012, foi uma votação apertada pela manutenção da súmula 114. Então, é um tema que muitos entendem que tem que aplicar a prescrição. Eu mesmo cheguei numa vara do trabalho, onde eu fui titular, na cidade de Tumbiara, né? Essa semana está nos noticiários, teve um atentado lá num candidato, enfim. Mas era a vara com maior índice de congestionamento da execução. Aí eu recebi um conselho de um colega. Como é que eu ia resolver o problema da vara do trabalho de Tumbiara? Fabiano, é fácil. Aplica a prescrição intercorrente em tudo, porque lá tem problema de congestionamento, porque tem muito processo que está no arquivo há não sei quanto tempo. Falei, não, mas eu não concordo com a tese da prescrição intercorrente. E aí vem o pragmatismo judicial. Não, aplica lá, porque, na minha experiência, de 10 que você aplicar, 1 ou 2 vão recorrer, porque a maioria não está nem dando bola mais para isso, porque já dão crédito como perdido. E desse 1 ou 2, se o tribunal reformar, você matou aí praticamente 80%, 90% dos processos que estão nessa situação. Então, imagina, não fiz isso. Mas, se eu fizesse, dependendo da turma do tribunal onde caísse o assunto, a decisão da prescrição intercorrente poderia ser confirmada e não cabe, embora tenha súmula do TST, não cabe recurso de revista por afronta à súmula 114. Então, o que os advogados fizeram, né, nesse caso da prescrição intercorrente? Né? Os advogados, eu costumo brincar de forma respeitosa, claro, que são, no cinema, a figura lá do herói da Matrix. A função dele